Olá, amada! Olá, amadinha! Tudo bem? Como estamos? Estou bem, graças a Deus, muito feliz, né, com a sua presença nesse dia. Aí, vocês estão felizes? Eu estou. Então, vamos lá, tudo bem com vocês? Estão preparados? Vamos lá para hoje, literatura, dando continuidade, né? Só amo! Vamos lá, aula 57, literatura, de olho na tela. Temos aqui a literatura contemporânea, né? A prosa, a poesia, o teatro. Olha só, chega a suspira, amadinho. Teatro. Vamos começar aqui com o texto atual. O artista ordena o caos em Grande Sertão Veredas. Olhe, conta ao Senhor. Se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grado jagunço bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia, coisa dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs esse trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas em lei de caborge, invisível no sobrenatural. Chegasse primeiro o destino de Davidão morrer em combate, então era o Faustino quem morreria em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que com o efeito, no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver? Para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia? E assim foram. Durante os meses, escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos, eles não saíam. Apreciei demais essa continuação inventada. Há quanta coisa limpa, verdadeira, uma pessoa de alta instrução não concebe. Aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida, em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça, por exemplo. Disse isso um rapaz pescador, a quem sincero louvei. E ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade, de realidade, de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei. Soube somente só que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa do bando e com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também, e viesse morar perto dele sempre, mas deles ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim, pelejar por exato, dá erro contra a gente. Não se queira, viver é muito perigoso. Guimarães Rosa. Então aí ficou curioso para essa leitura dessa obra? Então vai lá, Grande Sertão Veredas. Isso, um dos nossos livros, né, amadinha? E também. Então aqui, ó, literatura contemporânea, prosa, a poesia e o teatro. Olha só. Então, literatura nos anos de 1940 e 1950. O que estava acontecendo no mundo? No mundo, nessa época, estava acabando a Segunda Guerra Mundial e iniciando a Guerra Fria, que vocês aí já estão cansados de conhecer. E no Brasil, era o término da ditadura de Vargas, início de um período democrático e desenvolvimentista que chegaria ao governo de JK, que é o Juscelino Kubitschek, de 1956 até 1961. Ou seja, estava terminando o modernismo e entrando agora nessa outra fase. Exatamente. Então, nós temos aqui o contexto histórico. Primeiramente, JK, Juscelino Kubitschek.
Em 1956, assume a presidência e inaugura o quê? Brasília. Isso. Euforia política e econômica, renúncia de Jânio Quadros, golpe militar de João Goulart, censura e medo. Em 1970, tem um tricampeonato mundial no futebol. Em 1972, ou 79, Figueiredo sanciona a lei da anistia. Em 1980, eleições diretas, né? Eu já ia falar diretas. Então, vamos só um pouquinho aqui vamos fazer Um apanhado, um resuminho. um resumo geral. E veja aqui ao lado, Amadinho, tem aqui ó, a planta do projeto do plano piloto, né, de Brasília, nossa capital, né? Isso. Não sei se vocês podem observar, galerinha, e nem sei se vocês já sabem disso, mas eu acredito... Opa, passou, Deixa eu vamos aqui. voltar. Deixa eu ver aqui. Aí. Não sei se vocês sabem, mas a nossa capital do país, Brasília, é no formato de um avião. Então, eles têm lá um local que se chama Asa Norte, tem a Asa Sul, que é o plano piloto, que é o centro da cidade, é o plano piloto. Enfim, ela foi toda projetada pensando em um avião. Bem interessante, né? Então, vamos lá, dessa questão. Como vamos falar de manifestações literárias brasileiras dos anos 60 e 70? Basicamente, podemos nos ater a alguns fatos históricos do Brasil, né? Desse período, como a inauguração de Brasília, como já foi dito, né? Ocorrido em que ano mesmo, Amadinho? Em 1960. Olha só, a inauguração ela começou em 1956, né? Mas só inaugurou em 1960. Depois de JK, assume quem? O poder Jânio Quadros, que renuncia meses depois. João Goulart, o vice, passa o quê? A governar, beleza? Será, no entanto, derrubado em 1964, quando os militares tomam o poder, dando início a um ciclo que duraria 21 anos, até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Tá bom? Isso aqui é só um apanhado para a gente, a questão do contexto histórico. Se localizar, né, na história, nesse momento. Então, como é que acontece a literatura brasileira contemporânea, então, a partir de então? Ela vai englobar as produções do final do século XX e da primeira metade do século XXI, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Reúne com um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia, a prosa, contos, crônica, romance, novela do período. Isso. Muitas dessas características da literatura contemporânea estão relacionadas com o nosso movimento modernista que falamos na última aula. Por exemplo, aquela ruptura dos valores tradicionais. Entretanto, a identidade nesse momento não é mais uma busca, sendo revelada por uma crise existencial do homem pós-moderno. Alguns movimentos vanguardistas que assinalaram a produção contemporânea foram o concretismo, o neoconcretismo, a poesia praxis, a poesia marginal e o poema processo. Então, essas são ali as características desse pós-modernismo, né? Exatamente. Literatura contemporânea, aqui nós temos a narrativa com os objetivos e narração com tom íntimo confessional. Qual o objetivo, né, da narrativa com objetivos sociais? É reconstruir a memória nacional ou a crítica social, sociopolítica velada. E a narração com tom íntimo é literatura como um desabafo pessoal ou elaboração mental dos problemas íntimos. Então seria ali uma literatura falando da parte social, de toda a vivência do momento, e a outra é aquela parte do pessoal, onde o escritor, onde o autor, onde o artista iria falar sobre ele, sobre os seus pensamentos, o seu lado mais íntimo. As principais características da literatura contemporânea são a mistura de tendências estéticas, que é o ecletismo,
a união da arte erudita e da arte popular, a prosa histórica, social e urbana, poesia intimista, visual e marginal, temas do cotidiano e também regionalistas, o engajamento social e a literatura marginal, experimentalismo formal, técnicas inovadoras, como os recursos gráficos, as montagens, as colagens, formas reduzidas, que são os mini-contos, a mini-crônicas, e intertextualidade e metalinguagem. Então, na prosa, quais são as principais características da prosa, né? Tem a divisão da escrita em parágrafos, objetividade, a realidade é tema constante em seu escrito, procura seguir uma cronologia, é dividida em conto, romance e novela. E quem são os principais autores de prosa da contemporaneidade? O Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, o Adonias Filho, o Rubem Braga, Paulo Mendes Campo, Dalto Trevisan, Lígia Fagundes Telles, Inácio de Loyola Brandão e Moacir Scliar. Que aí você pode perceber que alguns desses também fazem parte do modernismo, só que eles mudam a sua visão, eles se aprofundam mais ainda para A contemporaneidade. Isso, para literatura contemporânea. Então, aqui Quase tem que o não Inácio sai. de Loyola Lopes Brandão. Olha aqui, impiedade. Ela é fundamental, ser máquina despida de emoções, arrancar de dentro sentimentos e atirá-la ao lixo. Libertar-se dos empecilhos, não se comover com o choro, a dor, a tristeza alheias. A dor do outro é do outro, não pode penetrar em você, te algemar. Nossa, que lindo, hein? Exatamente. Agora as tendências. A prosa regionalista, que vai focalizar o meio e o homem rural brasileiro, com Luiz Antônio de Assis Brasil. A prosa política que faz denúncia, né, à violência política a que o país foi submetido após a Revolução de 30, né? Aí temos Josué Guimarães. O realismo fantástico são situações absurdas que fundem o real e o irreal, a origem no surrealismo. Essas situações servem como metáfora da realidade, que aí teremos dois autores que se destacam, o Moacir Scliar e o João Guimarães Rosa. Muito bem. Na prosa urbana, né, que faz denuncia a solidão, a marginalização e a violência nos grandes centros, temos Rubem Fonseca e Dalto Trevisan. E a prosa intimista são as obras de sondagem psicológica. São personagens mergulhadas em si mesmas, através das quais o autor vasculha o interior do ser humano, com a Lia Luft e, claro, a Clarice Lispector. Clarice Lispector, de 1926 a 1977. Especial, segunda metade do século XX. A narrativa, quebra de sequência, começo, meio e fim. Metáfora, antítese, paradoxo, sonoridade e símbolo, que é as principais características da obra da escrita de Clarice Lispector. Prosa regionalista. A prosa regionalista temos os prosadores Guimarães Rosa, João Ubaldo e Adonias Filho, onde o Guimarães Rosa se destaca com Sagarana e Grande Sertão Veredas, o João Ubaldo se destaca com Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, e o Adonias Filho com Corpo Vivo e Léguas da Promissão. Agora o regionalismo e estilo, Grande Sertão Vereda de Guimarães Rosa. É possível perceber que uma linguagem carregada de regionalismo, uma linguagem do povo. O texto é muito influenciado pela linguagem popular. Ele chegava a inventar palavras. A experimentação marcou a escrita. Rosa busca a recriação da linguagem, colocando o falar popular e a vida no sertão nos seus escritores. Já tem um spoiler. Já tem um spoiler aí, né, Amadinha? Exatamente. O regionalismo, ele surgiu em meados do século XIX, nas obras de José de Alencar, de Bernardo Guimarães, de Alfredo de Scagnoli, Taunay e de Franklin
citava, tal Nike foi quem escreveu da Índia dos cabelos longos, né? Esqueci agora o nome. E pode-se dizer que há textos de cunho regionalista em nossa literatura até o final do século XX. Pode-se dizer que as obras do século XX são os grandes textos do regionalismo no Brasil. Entretanto, para chegar a expoentes como José Lins de Rego, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Guimarães Rosa, esse gênero de regionalismo, ele percorreu um grande caminho, cujas raízes estão na época do romantismo, como foi o caso da obra de José de Alencar. Autores sertanistas, né? O foco aqui, ó, no sertão. Oposição à cidade, à corte, ao Rio de Janeiro, a única localidade com características urbanas no Brasil do século XIX. E além do indianismo, que foi de 1830, como forma de afirmação do nacionalismo. O sertanejo torna-se o símbolo do autêntico brasileiro, alheio às influências da Europa, na obra constituindo a metamorfose do bom selvagem, que é o Peri, personagem central do Guarani. Havia personificado no romance de Alencar anteriormente. Só que aqui, num período lá do século XIX, no século de José de Alencar, ele trazia essa questão do índio como herói. E aqui já no final do século XX, início do século XX, as histórias eram o quê? Mostrando a realidade. Quem eram os heróis? Eram os sertanejos mesmo. E sempre fazendo aquela denúncia do que estava acontecendo naquele período histórico. Uma curiosidade aqui, minha, amadinha. Sabia que o Guarani foi um dos primeiros livros que eu li? Ai, que bacana. Assim, Nossa. você leu no período do ensino fundamental? Eu passei a virar uma leitora assim, que lembra bastante e que lia bastante no ensino médio. Professora de língua portuguesa, que já não está entre nós, ela incentivava muito a gente a ler e eu comecei a ler. Eu lia um livro e meio por mês e o Guarani foi o primeiro que fez eu me apaixonar pela essa parte do sertanista, da história, Gente, eu amava. Amava. Agora, as tendências contemporâneas da poesia brasileira. A literatura brasileira contemporânea, como ela é? Ela vai englobar as produções no final do século XX, como a gente já falou, e da primeira metade do século XXI. Dentro dessa literatura, tem uma multiplicidade de tendências. Reúne características de diversas escolas literárias anteriores e revela uma mistura dessas tendências que vai inovar a poesia e a prosa, como os contos, as crônicas, os romances e as novelas de todo esse período. As características da literatura contemporânea estão relacionadas com o quê? Diretamente com o movimento modernista. Por exemplo, a ruptura daqueles valores tradicionais, né? Como a gente falou, e a gente pode perceber nos comentários que nós fizemos dos dois livros, tanto o Grande Sertão Veredas quanto o Guarani. Ele vai ter essa ruptura dos valores tradicionais. Exatamente. Agora, a tendência da literatura contemporânea, né? Já mudou completamente, como houve essa quebra, né? A ruptura, quando fala assim... Antigamente, nas escolas anteriores, vamos falar do parnasianismo. O que ele seguia? Os modelos clássicos. O que era naquele tempo? Os sonetos. Né? E o parnasianismo era a questão da perfeição, procurar palavras, né? Que fizessem umas rimas, mas que fossem rimas ricas. O que quer dizer isso? Pegar uma classe gramatical diferente e sempre obedecendo o que? A métrica. Olha aqui Delcio Pequinatari, o que ele faz? Ele já vai trazer a poesia concreta. Exatamente, completamente diferente. Presta atenção no sentido dessa poesia, desse pequeno poema. Ó, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Se a gente for analisar, né? Beba Coca-Cola. Se a gente for ler mais rápido, vai dar aquele
Ó, beba Coca-Cola, Babi Cola, beba Coca, Babi Coca-Cola. É um trava-língua. Eita, não vai. É Não uma vai. trava-língua. Mas, Amadilma, você vai treinar essa poesia aqui, do Décio. Lendo rápido, você vai ter aquela impressão que você som vai tá trazer. ingerida Coca-Cola. E o que acontece no final, Amadinho? Cloaca, aí você vai pesquisar. O que será cloaca? E esse estilo de poesia concreta é um estilo que você já pode perceber aí de cara. Ele é totalmente visual. Ele vai incorporar outras linguagens, como a jornalística e a propaganda. E é um texto à maneira dadaísta. E dentro desse visual, ele não vai trazer só ali a imagem, que vocês também vão ver outros exemplos depois. Ele também vai trazer o som. Exatamente. Trabalhando assim o recurso sonoro, né? Linguagem, vamos lá, figura de linguagem sonora, de harmonia, né? Usando a literação, a sonância, certo? Vamos lá no próximo aqui, ó. Olha essa daqui, eu gosto. Né? Augusto de Campos. Olha, presta atenção, Amadinho. Constrói uma poesia que ficou o quê? Um luxo. Um luxo. Mas olha só, se for fazer uma outra leitura, usou a palavra luxo, o que faz? Muito luxo, o que ocasiona? Vai lixo. construir o quê? O lixo. Assim como pode tirar do lixo algo que transforma o luxo. Exatamente. Beleza? Vamos ver a próxima. Os navios, ver navios do Haroldo Campos. Gente, esse ver navios, dependendo de como você vai ler, você sente até a maresia. Vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver não ver, vir não vir, vir não ver não vir, ver navios. Então vai ficar aquele... O balanço, né? O ritmo ali, né? Olha aqui, do Ronaldo Azeredo, né? Aquele faz uso da imagem, presta atenção. Aí vai brincar com o som. Como sempre, vai brincando com o som, né? Aí vai velocidade. É tão rápido que dá para dizer que é a palavra velocidade. Já o Carlos Pereira, ele vai trazer uma outra imagem ainda, que ela vai começar lá do meio, esse espiral, né? Espiral. O mundo roda, o tempo passa, as coisas mudam e saem do lugar, vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Dependendo da pessoa que lê, ele vai ter que ficar girando, né? E tá fazendo parte da circunferência, que vai seguindo, você vai se entortando também. Então aqui você percebe também a questão da função da linguagem, né? Que está preocupada, que essa moçada, vamos falar essa moçada, preocupada com a questão assim, da estética, da estrutura da poesia, do poema. Os nomes dados à terra descoberta, de Cassiano Ricardo. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Veracruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz, ilha verde onde havia mulheres morenas e nuas, anhangás a sonhar com histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés em poracés batendo os pés. Essa já é uma poesia praxis. Trata-se de uma espécie de denúncia aos traços demarcados pela colonização portuguesa, tão presente na história brasileira, imbuindo no propósito de exploração das belezas que aqui existente. O colonizador não via senão o interesse e a ganância e aspecto esses manifestado pelo eu lírico. Então aquela revolta, querendo ou não, tá uma questão de revolta, né? A poesia marginal ou a geração mimeógrafo, né? Essa poesia marginal é dos anos 70, na década de 70. Aí uma das características que tem, né? É a linguagem popular, humor, crítica social e política e propostas alternativas de publicação e divulgação.
bem adolescente ela, né? Bem jovem, na verdade, é um tipo de poesia bem jovem. É um movimento sociocultural que atingiu as artes, música, cinema, teatro, artes plásticas, sobretudo a literatura. Surgiu na década de 70 no Brasil e influenciou na produção cultural do país. O Leminski, ele vai definir o termo marginal como: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Muito bom. Então, seja marginal, seja herói. Poema Processo, que é de 1967 a 1972. Movimento artístico de vanguarda que ocorreu no Brasil, em plena ditadura militar. A criação foi de mais pintores e desenhistas. Vladimir Dias Pino e Álvares de Sá, utilizando sobretudo signos visuais e dispensando o uso da palavra. Propõe basicamente o poema sem palavras, informa e atende à lógica da comunicação de massa. O poema pode ser performance, colagem, objeto gráfico, sem letra e palavras. Ali vai ser o poema através de imagens, né, Amadinha? Exatamente. Olha só, aqui uma imagem. Olha o exemplo. Olha esse poema. Mais outra aqui para vocês, ó. Ó, só a imagem, pega assim, pega uma, tipo assim, pinta a mão, pã, e já fez uma criação. Aqui só pega os traços, faz em linhas retas, já tá aqui o poema. Aí cada um vai, que mensagem, que dá para você interpretar desses traços? Exatamente. Cada pessoa, por isso que ele diz poema processo, porque cada um vai ter o seu processo de entender. Então, em cada momento que você tiver na sua vida, que você vai olhar, vai te passar uma sensação X, uma sensação Y, uma mensagem X ou Y. Por exemplo, nesse poema aqui, dos traços, né? O que a gente pode pensar? Uma estrela? Uma pessoa, um 4, uma pessoa de perna cruzada, né? Sentada, te olhando de lado, ou um animal. Não deu certo. Entendeu? Aí vem várias imaginações, né? Sou uma estrela que não deu certo. Eu fiquei na estrela. Ficou na Sou estrela? uma estrela que não deu certo. Eu fiquei pensando assim, numa pessoa sentada e olhando assim pro lado, de perna cruzada. Olha aí. Então, vendo o tempo passar, né? Agora, o tropicalismo, tropicália. Eita, momento bom esse aí, hein, gente? A Tropicália, ela transformou os critérios de gosto. A música política, moral, comportamento, corpo, sexo e vestuário. A contracultura hippie foi assimilada. É a moda dos cabelos longos, encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas. O movimento libertário acabou sendo reprimido pelo governo militar. Eu acho assim, Amadinha, que no meu íntimo, eu estou ali entre a Jovem Guarda e a Tropicália, sabe? Tudo ali da mesma época, anos 60, anos 70. Eu acho que era um outro eu, porque eu amo essas ideias, sabe, da época. Então, olha só, o movimento, né, o tropicalismo, o movimento que teve início entre os anos de 1967 e 1968, se destacou no campo da música. Com certeza os nossos alunos já estão identificando alguns, né, alguns músicos, né, com o pensamento de realizar misturas entre o popular e o erudito, nacional e estrangeiro. Além disso, os tropicalistas tinham as seguintes posturas: ironia, humor, paródia e críticas sociais. Por isso que eles foram ali segurados pelo governo, pelo militarismo. Muito, né? Foram aqui. Eles não tinham papas na língua, né? Exato. O tropicalismo ou a tropicália são eventos mais marcantes para o tropicalismo.
O evento que mais marcou foi o terceiro Festival de Música Popular da TV Record, em 1967, com as canções Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, Domingo no Parque, do Gilberto Gil, e Roda Viva, de Chico Buarque. O impacto que esses artistas e suas obras tiveram pode ser claramente notado atualmente, por exemplo, pela presença dos seus principais nomes, dos principais nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil no mercado cultural contemporâneo, pela influência estética na música popular brasileira, que é o MPB, e pelo reconhecimento internacional em festivais de música no mundo afora. É igual como acontece agora, né? Não tem, às vezes, tinha Fama, tem outros programas que saem vários artistas através da música. Assim aconteceu também nesse período do tropicalismo. Foi aí que eles foram aparecendo e sendo conhecidos. Exatamente. Olha os Mutantes. Aqui, ó, os Mutantes eram formados por quem? Ó, Rita Lee fazia parte, né? Os Mutantes foram um dos principais grupos musicais do movimento Tropicalia. Naquela primeira imagem, a gente também, colorida, a gente consegue ver a Rita Lee também. Exato. O cabelo ruivo dela. Tropicalismo, anos 60. Então, festivais de música popular brasileira que projetaram no cenário nacional os jovens Caetano, que já foi falado, né? Gilberto Gil, os Mutantes e Tom Zé, apoiado em texto de Torquato Neto e Campino, e nos arranjos do maestro Rogério Drupaco. Com humor, irreverência, atitudes rebeldes e anarquistas, os tropicalistas procuraram combater o nacionalismo ingênuo ou o cenário brasileiro, retomando as propostas do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Sincretismo, ecletismo, diversidade, heterogeneidade. Quase não sai. A Poética da Resistência, ou a Poesia Social, de 1964. Ela rompe com a poesia concreta e retoma o verso discursivo e temas de interesse social, como a Guerra Fria, que estava acontecendo na época, a corrida atômica e o neocapitalismo. O poema Traduzir-se. Traduzir-se, terceiro mundismo. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Então, aqui os melhores poemas de Ferreira Goulart. Teatro. Olha, lindo, maravilhoso. A modernidade do teatro brasileiro é datada de 1943, com a estreia de Vestido de Noiva, marco da contemporaneidade definido em 1978 pelo lançamento de Macunaíma, que, se você prestar atenção, o texto ele é um texto teatral. Fim do ato institucional número 5, AI-5, de 13 de dezembro de 1968, início da fase do domínio dos encenadores criadores, a partir da montagem de Antunes Filho para a adaptação cênica da Rapsódia de Mário de Andrade, e abrandamento da censura quase que não sai, que levou à mudança da linha da dramaturgia desde o golpe militar a 1964. Exatamente. Então, voltando só um pouquinho, quando falou lá daquela música que ganhou Alegria, Alegria, eu vou ler aqui a letra da canção, tá? Só para aqui, de Caetano Veloso, ó. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Já tô cantando. O sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinales bonitas. Eu vou, em cara de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba, Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, que lê tanta notícia, eu vou. Então já mostra tudo, né? Conta o tempo, sem lenço e sem documento. Muito bem. Dezembro,
Eu vou, e aí a gente já vai agora. Não, amor, porque então, amadinho, aqui a gente termina, né, a nossa aula e daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!